Oi, meus alunos, aqui é o Wesley. Vamos começar a nossa aula de Educação Física com o nosso assunto futebol. Então, vamos acompanhar aqui nosso slide, a nossa apostila sobre futebol. Então, pessoal, o futebol também é referido como futebol de campo, futebol de 11, e controversialmente futebol associado, em inglês Association Football, Football e Soccer. É um desporto de equipe jogado entre dois times de 11 jogadores, cada equipe, cada equipe, e um árbitro que se ocupa da correta aplicação das normas. É considerado o desporto mais popular do mundo, pois cerca de 270 milhões de pessoas participam das suas várias competições. É jogado num campo retangular, gramado, com uma baliza em cada lado do campo. O objetivo do jogo é deslocar uma bola através do campo para colocá-la dentro da baliza adversária, ação que se denomina golo ou gol. A equipe que marca mais gols ao término da partida é a vencedora. Então a gente viu aí, que o jogo, a partida de futebol, tem duas equipes, cada equipe com os jogadores, no caso titulares. Mas também tem os reservas que ficam, como opção do técnico do time para a entrada da partida durante a partida. Dos titulares, os 11 titulares, são 10 jogadores que jogam na linha. E tem um goleiro, que é o único que pode pegar com a mão que dentro da sua área, que aí formam assim os 11 jogadores. Então o futebol é o esporte mais popular do mundo, mais praticado, e o objetivo, como foi falado aqui na definição de futebol, o objetivo é colocar a bola no gol, que se chama-se golo ou gol, e ao final da partida, para saber quem ganhou, é quem conseguir fazer mais gols, será o campeão da partida. Então aqui a gente viu um exemplo aqui de um jogo de futebol, aqui bancada ali cheia, ela é lotada, Brasil e Croácia, Brasil de amarelo ali, a gente vê o Neymar, Marcelo, 2014. Então, história do futebol. Não se sabe ao certo como o esporte se iniciou, mas encontra-se na história antiga com vários tipos de esportes praticados, com o uso da bola e muito semelhantes ao futebol. Embora não possuísse organização e regras atuais, o futebol o mais parecido com o futebol atual é um jogo encontrado na Grécia por volta do século I a.C. Esse jogo era praticado por soldados que se dividiam em duas equipes de 9 pessoas e jogavam com uma bola cheia de areia. Foram encontrados também jogos não tão semelhantes na China antiga, por volta de 3.000 anos antes de Cristo, o qual era jogado como treinamento militar, e no Japão antigo, um jogo praticado por membros da corte. Então, a gente vê aí que foi praticado o futebol antes de Cristo, em alguns registros aí na Grécia, na China, no Japão. Então, é bem antigo esse esporte, e também muito praticado, o mais praticado de todos. Alguns séculos depois, na Inglaterra, surgiria o futebol moderno, que é esse que a gente conhece, com competições entre clubes, e seleções, nações, Então, isso ocorreu a partir da junção de clubes, que não aceitavam determinadas regras da prática do rugby, um esporte que já acontecia, na época, isso no século XIX. Vamos ver em seguida. E decidiram unir-se para criar outro esporte, no qual não se conduzisse a bola com as mãos. No caso, rugby se conduzia a bola com as mãos, e propuseram-se de criar um esporte que fosse jogado com os pés, que no caso foi o futebol, Vamos ver aqui, em seguida. As regras deste novo esporte, o futebol, foram estabelecidas em 1846 pela Universidade de Cambridge. Naturalmente, uma série de mudanças foram sendo realizadas ao longo do século XIX, com a introdução do goleiro e do árbitro, a criação do pênalti para as faltas cometidas dentro da área,
além da utilização das mãos, né, para a cobrança do lateral. O crescimento do esporte e a disseminação pela Europa levaram ao surgimento da Federação Internacional de Futebol, a FIFA. Contava inicialmente com as equipes com as seguintes nações. No caso, seleções Bélgica, Dinamarca, França, Holanda, Espanha, Suécia e Suíça. A FIFA, que é a Federação Internacional de Futebol, que regula e que controla todas as competições, né, profissionais do futebol, né, do mundo. Então é uma entidade muito importante, né, acima de tudo nos dias de hoje. Então aí foi criado essas regras, né, em 1846, só que foi criado antes, nesse mesmo século aí, 19, foi criado um pouco antes, mas em 1846, onde digamos que levaram a sério, né, começaram a levar a sério o esporte. Então a gente vai conhecer mais um pouco aqui agora do futebol no Brasil. Como ele chegou aqui, professor? A gente vai ver aqui agora. O futebol foi introduzido no Brasil no final do século XIX, ainda, por Charles Miller, né? É um brasileiro que foi estudar fora, né, no caso na Inglaterra, onde surgiu o esporte, o futebol. E lá, né, o que é que aconteceu? Vamos ver aqui. Esse estudante paulista retornou da Inglaterra em 1894 e trouxe na bagagem diversos artigos como bolas, uniformes e um livro com as regras estabelecidas. Por conta disso, Charles Miller é atualmente considerado o pai do esporte no Brasil, ou seja, né, um nome histórico muito importante para o Brasil, né? Relacionado ao esporte. Foi ele que trouxe os primeiros, né, da iniciativa de trazer esse esporte para o Brasil nessa época ainda, né, contribuiu bastante, né? Após a chegada ao país, o futebol rapidamente se popularizou na sociedade e inicialmente a adesão aconteceu de maneira elitizada, pois era restrito à aristocracia da sociedade brasileira. No entanto, com o crescimento urbano do país, o esporte popularizou-se entre as camadas populares com a organização dos clubes de futebol, né? Então, como eu falei, Charles Miller é muito importante, né? Foi ele quem trouxe. E ele trouxe, né, para a sociedade elitizada. O que é a sociedade elitizada, professor? É a sociedade, né, que na época era a mais rica, né? A melhor financeiramente. Né? E aos poucos, né, ao longo do que foi se espalhando, também foi se espalhando para o resto do país, né, para todas as pessoas, né, as camadas populares. E aí, a partir disso, foi criando-se os clubes de futebol e se profissionalizando-se esses clubes. Então aí a foto do cara, né, que trouxe aí o futebol para o Brasil, Charles Miller, ele mesmo. Então vamos lá. Passados mais de 100 anos da chegada do futebol no Brasil, o Brasil, né, transformou-se em uma grande potência no esporte. A seleção brasileira é detentora de 5 títulos mundiais. Em 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002. E os clubes brasileiros são donos de 10 títulos mundiais, né, entre Intercontinental e Mundial de Clubes, né, que é um pouco diferente do Mundial, da Copa do Mundo, né, de seleção, que é de nações. Então, esse aqui é de clubes, de entidades de clubes do Brasil. E 18 títulos sul-americanos do continente da América. O Brasil tem 18 títulos, levando em consideração a Copa Libertadores da América, que estão sendo contados aqui. Aí, alguns esportes variantes, né, variados do futebol. Então, a gente vai ver aqui o nome de cada um e vai ver algumas fotos exemplares, né, de cada esporte, para a gente conhecer um pouco mais, né, sobre as variações do futebol, né? Vamos lá, futebol de salão, futebol paraolímpico, o bussaball, futebol society, futebol de mesa, futebol de areia, showball, fute-tênis, indoor soccer, futevôlei e freestyle. O primeiro aqui, futebol de salão, vocês conhecem, é o futsal, né?
Futebol paralímpico é aquele futebol praticado por deficientes visuais, né, nas Olimpíadas. As Olimpíadas que acontece para pessoas especiais, né, futebol paralímpico. A gente vai já explicar aqui na foto exemplar logo mais. Bolsa Ball, futebol society, que é o futebol muito parecido com o futebol de campo normal, né? Só que é um pouco menor a espessura do campo, o tamanho do campo, né? E mistura regras do futebol de campo, que é esse que a gente está estudando, com o futebol de salão ali em cima, que é o futsal. Então tem uma mistura de regras aí. Futebol de mesa, né? O fute-mesa, também chamado futebol de areia, o showball, o fute-tênis, indoor soccer e o fute-vôlei. A gente vai ver algumas fotos aqui exemplares. Vamos lá, aqui ó, showball, né? O showball é praticado de forma com uma grade, né, de vidro transparente para que os espectadores, né, na arquibancada não possam ver direitinho, mas essa grade, ela através dela, né, a bola pode bater nela e voltar para o jogo, né? Os jogadores podem ter contato com a grade, né, essa grade de vidro, e o jogo continua, e bate na parede, volta, né? Os jogadores reservas, eles ficam ali junto da arquibancada, então é importante destacar isto. Então aqui também temos o futebol paralímpico, como eu falei, de deficientes visuais, né, pessoas especiais, né, da visão, e que por que usam essas vendas? Porque muitos, né, cada um tem o seu problema, né? Alguns são de deficiência visual completa, a maioria incompleta e tem a porcentagem aí, né? Muito ou pouco. Então essas vendas aí é para colocar de forma igual para todos, né? O goleiro é o único que enxerga, né? E a bola aí, ela tem um chocalhozinho, né, para fazer zoada quando bate nela, e para eles que estão de olhos vendados ouvirem o chocalhozinho, a zoadazinha da bola, né? O futebol aqui embaixo, vocês podem ver, é praticado uma mistura de futebol com vôlei, o vôlei de praia, jogado na praia, como a gente está vendo aí na areia, só com 2 pessoas em cada time, em cada lado. Então você está vendo jogando aí, mas não, no caso não pode jogar com as mãos, é jogado com os pés, cabeça, né? Com peito, coxa. Então é mais um variante do futebol. Temos aí o fute-mesa, futebol de mesa, né, que é um variante aí do futebol com o ping-pong, né, com a mesa de ping-pong, e aí ela tem uma curvatura, foi montada aí para se praticar o futebol de mesa. Alguns jogadores da seleção brasileira aí praticando, né, de forma de brincadeira, o Neymar e alguns jogadores ali. O futebol de tênis, né, o fute-tênis, ele é uma variação de futebol com o esporte tênis, né, muito praticado ali na Ásia, né, e tem competições, né, você pode ver aí, o cara tá ali se jogando ali, tem acrobacias, né, para fazer o lançamento da bola. Então aqui a gente segue aqui falando mais um pouco de Copa do Mundo, que é a competição de seleções. Mundial de clubes, né, a Copa do Mundo de clubes é entre clubes, entidades, clubes. Seleções são nações, são países, né? A gente vai conhecer aqui. De 4 em 4 anos, as seleções de futebol de diversos países do mundo se reúnem para disputar a Copa do Mundo de futebol. A competição foi criada pelo francês Jules Rimet em 1928, após ter assumido o comando da instituição mais importante do futebol mundial, a FIFA, né? No caso, ele virou presidente aí nessa época. Curiosidades, o recorde de gols em Copas é do alemão Klose, com 16 gols, que acabou ultrapassando o brasileiro Ronaldo, que até 2014 era o maior artilheiro de Copas do Mundo. Klose ultrapassou, e isso aconteceu no Brasil, em 2014, na Copa que aconteceu no Brasil. O Brasil é o único
País que participou de todas as Copas do Mundo. O Brasil é o país com mais títulos conquistados no total são 5, e é considerado o país do futebol, viu? Considerado o país do futebol por ter de mais títulos, né, e um histórico, né, de jogadores, de grandes jogadores. As Copas do Mundo da França e Japão, Coreia do Sul, foram as únicas que tiveram a participação de 32 seleções. A Copa do Mundo da Alemanha em 2006 teve o mesmo número de seleções de participantes. Então aí o dado, né, os dados aí de que de cada competição de Copa do Mundo varia um pouco de quantas seleções participam, 30, 32, né, diminui aí para o seu número aí para 16, né, já no começo, né, como eram menos participantes aí, fica variando muito aí de cada Copa do Mundo, organizada no caso pela FIFA. Os campeões são: França venceu em 1998 e 2018, então ela é bicampeã. A Inglaterra, que é a criadora, né, um país onde inventou-se o futebol, ela só detém de um título mundial em 1996. O Uruguai venceu em 1930 e 1950 na primeira Copa sediada no Brasil. O Uruguai ganhou em cima do Brasil, ganhou do Brasil, né, na final. A Argentina ganhou 2 também, bicampeã, em 1978 e 1986. A Espanha ganhou em 2010. A Alemanha tem 4 títulos, a 1954, 1974, 1990 e 2014, que foi no Brasil sediado. E temos aí também a Itália, que também ganhou 4 títulos mundiais, 1934, 1938, 1982 e 2006. E o Brasil, como eu já falei no slide passado, foi o que ganhou 5 vezes, o maior campeão de Copa do Mundo. Então aí um exemplar aí de um jogo de futebol, né? Uma brincadeira aí entre crianças, e ali atrás aquele senhor ali, né? Ele ali é o árbitro de futebol, que é o que rege a partida. Lembrando que ele é o que tem seus assistentes também nas laterais do campo. Em cada lado do campo tem os seus bandeirinhas, chamado, né, que são assistentes desse árbitro que fica aí correndo aí, acompanhando as jogadas e regulando como é que acontece, se vai acontecer as regras, né, de forma correta. Ele vai ali julgando ali, né. E tem um quarto árbitro, pessoal, que fica ali levantando levantando aqui os números para fazer a substituição dos jogadores quando um jogador reserva vai entrar e o titular vai sair. Lembrando que os jogadores titulares, quando eles saem, eles são substituídos, eles não podem voltar novamente para o jogo. E geralmente nas competições são três substituições que podem ocorrer, mas varia muito. Quando é jogo amistoso, número ilimitado, 8, 9 substituições. Isso varia muito. Então, pessoal, é isso. A gente viu aí sobre a história do futebol. Logo, logo estaremos juntos, né, na sala de aula novamente, com fé em Deus. E nenhum jogador é tão bom como todos juntos. Obrigado pela atenção. Valeu!